kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Olá, galera! Estamos começando mais um Momento Cinema e hoje numa edição super especial, é o número 50 do Momento Cinema nesse formato podcast. Nunca iríamos imaginar que chegaríamos juntos ao Momento Cinema de número 50, então por isso, claro que a edição de hoje vai estar muito especial. Eu vou falar de uma das coisas que eu mais amo, além do cinema, na verdade, junto do cinema, casado ao cinema, a gente tem a premiação da Academia, o Oscar. Eu adoro, eu sei com todas as críticas que o prêmio deve ter, mas adoro, foi um dos movimentos que me fez apaixonar pelo cinema. E o que eu vou falar de Oscar? Vai ser muito interessante. Eu vou pegar os meus filmes favoritos que venceram o Oscar de melhor filme durante todas as décadas que o Oscar existe. Então, desde lá 1920 até agora, eu vou escolher o meu filme favorito e mostrar para vocês como esses filmes influenciaram toda a indústria do cinema que veio depois das exibições das mesmas. Galera, vai ser muito especial, vai ser muito legal, então fiquem aqui, escutem esse episódio de número 50, vamos festejar juntos. É o Momento Cinema 50, entrando no ar. Então vamos lá, minha gente. Você que está chegando agora, você está escutando o Momento Cinema 50 como seu primeiro Momento Cinema, seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Guimarães, este é o Momento Cinema. Eu que sou professor, mais um amante do cinema inveterado, e com isso eu fui estudar cinema. Depois da minha formação de professor, me especializei em cinema e, enfim, adoro falar da sétima arte, e aqui estou comemorando esse 50º episódio que para mim é um sonho realizado, né? E principalmente a você que sempre escutou o Momento Cinema, que tem me mandado mensagens, vocês que têm me mandado mensagens super bonitas, muito obrigado, queridos. Isso só alavanca aqui de eu tentar fazer o melhor aqui dos programas do Momento Cinema, viu? Muito obrigado. Por favor, continuem a me mandar mensagens para a gente sempre falar do melhor do cinema. E eu vou aproveitar também que a gente está fazendo essa edição comemorativa para celebrar a vida de Olivia de Havilland, que nos deixou no último domingo, aos 104 anos, né, com uma carreira absolutamente sensacional, com 2 vitórias de Oscar em 1947 por Só Resta Uma Lágrima e 1950 pelo filme Tarde Demais, ambos prêmios de melhor atriz principal. Ela que também concorreu mais 3 vezes, uma delas pelo clássico E o Vento Levou, mas ali atriz coadjuvante, enfim, uma das grandes atrizes da história do cinema que nos deixou nesse ano. Grande homenagem a Olivia de Havilland. Então vamos lá, gente, olha só. O que eu tô propondo hoje? Falar de Oscar. Eu adoro o Oscar, eu sei que o Oscar e a Academia têm problemas diversos. Eu acho que a gente tem que também olhar que eles estão tentando melhorar mesmo a passos de tartaruga. Mas enfim, foi um dos grandes motivos de eu ter me apaixonado por cinema. No episódio passado, em que eu falei das grandes trilhas, eu agradeci muito ao meu pai, realmente foi uma grande influência para mim, e o Oscar também. Eu me lembro de ver o primeiro Oscar em 1994 e eu fiquei assim, cara, eu tenho que entender que filmes são esses, eu quero saber, e essa premiação que me encantou, e desde então eu acompanho o Oscar sempre, né, e tento sempre comentar já há alguns anos para cá, né. Então, o que eu quero fazer hoje é o seguinte: eu peguei de todas as décadas às quais tivemos Oscars, ou seja, desde a década de 1920, eu escolhi para mim qual foi o grande vencedor de melhor filme, do Oscar de melhor filme daquela específica década.
tá? Então, isso não é um top 10, ok? Eu tô pegando os melhores filmes que eu achei vencedores do Oscar de melhor filme. Não são os melhores filmes da década, são os melhores filmes que venceram o Oscar de melhor filme daquela determinada década, para eu falar um pouquinho, não só falar do filme, mas falar como esse filme influenciou tantos outros, talvez até os dias de hoje, ali, filmes antigos que têm marcas até filmes atuais, tá bom? Então, essa é a proposta de hoje, acho que vai ser uma grande viagem no tempo e que também marca uma viagem no tempo do próprio Momento Cinema, tá certo? Então fiquem, vamos começar, vamos entrar na nossa máquina do tempo, voltar aí tantos anos atrás pra gente começar esse episódio 50. Então vamos lá, minha gente. O Oscar que fez esse ano 93 anos, né? Vamos então voltar à década de... Vamos fazer as contas? Isso mesmo. Década de 1920. Vamos pegar um filme de cada década. Bom, em 1920, o Oscar, na verdade, na década de 1920, a gente só tem 3 filmes, porque o primeiro Oscar foi ali em 1927, 28, tá? E eu vou pegar exatamente o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme para começar, é o filme Asas, de 1927, do diretor William A. Wellman, que dirigiu também a primeira versão, o primeiro filme de Nasce uma Estrela, né, que é de 1937. Né? A gente sabe que esse Nasce uma Estrela aí do Bradley Cooper é a 4ª versão, né, do Nasce uma Estrela. Bom, o Asas é a história do Jack Powell, vivido pelo ator Charles Roger, e do David Armstrong, vivido pelo ator Richard Arlen, que são 2 grandes amigos que moraram na mesma cidade americana, e eles vão servir na Primeira Guerra Mundial, e lá eles se tornam inimigos porque eles disputam o amor da mesma mulher, que é a Sylvia Lewis, vivida pela Jobina Ralston. A grande questão da influência de Asas é que a gente tem grandes batalhas aéreas nesse filme. E, gente, a gente está falando de 1927. Imaginem o trabalho, a dificuldade, a superação do William A. Wellman para filmar essas batalhas aéreas. Ainda a gente não pode chamar de audiovisual, especificamente falando, porque a gente não tem áudio aqui, captação de áudio. Quer dizer, é audiovisual porque tinha trilha, mas não tinha captação de áudio ainda. A gente tem construções visuais incríveis, né? E, sem dúvida, uma grande influência de todos os filmes de guerras que utilizaram batalhas aéreas, tá? Vale só ressaltar que não foi somente o Asas do Wellman que teve essa influência. A gente tem que dar o mérito a quem tem por exemplo, do diretor e também aviador Howard Hughes, que fez o filme Anjos do Inferno de 1930, para muitos o grande filme com batalhas aéreas de todos os tempos. Howard Hughes, que teve a sua biografia contada pelo Martin Scorsese no filme O Aviador, de 2004, tá? Bom, os filmes de influência direta de Asas, a gente tem o filme Batalha da Inglaterra, de 1969, que também está ali no top 5 ali dos grandes filmes com batalhas aéreas. Um filme pouco lembrado, de 2012, chamado Esquadrão Red Tails, que vai até falar da inserção de afrodescendentes em batalhas aéreas, que é do George Lucas, né? O mesmo diretor de Star Wars. E a gente também tem que colocar Star Wars nessa influência, porque, né, apesar de ser uma ficção científica, tem grandes batalhas aéreas, então também conta nessa influência. E eu quero constar como último o filme Dunkirk, né, do Christopher Nolan, que é o último atual e também já está aí em listas de grandes filmes desse tipo de filmagem. Então tá aí a influência do filme Asas, de 1927, vencedor do Oscar desse ano, o primeiro grande vencedor do Oscar. Da década de 1930, eu peguei o vencedor do Oscar de 1934, o filme Aconteceu Naquela Noite, do diretor Frank Capra. Frank Capra também, que é um dos maiores diretores de todos os tempos, né? Ele que dirigiu
A Felicidade Não Se Compra, por exemplo, também de 1946, com o grande James Stewart, outro marco na história do cinema, tá? O Aconteceu Naquela Noite é uma comédia romântica que conta a história do Peter Warren, vivido pelo Clark Gable, que é um jornalista falido que vai encontrar de forma repentina, sem querer, com a Ellie, que é a filha de um milionário que está fugindo do pai porque ele não aprova o casamento dela, né? A escolha para futuro marido. E aí, gente, tudo aconteceu naquela noite, né? A questão é a seguinte, eu não preciso contar a história. Porque o Aconteceu Naquela Noite é um dos maiores influencers a nível de cinema, porque ele dita as regras das comédias românticas. E se eu estou falando de regras de comédias românticas, eu estou falando de todos os clichês possíveis, ou seja, duas pessoas que aparentemente não têm nenhuma ligação uma com a outra, se encontram do nada numa situação completamente inesperada, começam a brigar, veem que eles não têm nada a ver, mas ao tempo eles vão se apaixonando. Gente, todos os filmes, clichês de comédia romântica, têm por base Aconteceu Naquela Noite. Assim, não tem a menor dúvida disso, todos são influenciados. Tá? Então essa é a grande a influência, a grande marca desse filme, que é divertidíssimo, é uma delícia, de 1934, mas assistam porque é uma delícia. E só para constar como curiosidade, o Aconteceu Naquela Noite é um dos 3 únicos filmes que venceram o Oscar de melhor filme sendo comédias românticas. Além desse que eu já estou citando aqui, a gente tem O Se Meu Apartamento Falasse, de 1960, filme do Billy Wilder, e O Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de 1976. Muita gente coloca o Shakespeare Apaixonado, também de 1998, do John Madden, como também uma comédia romântica, mas tem gente que coloca como filme histórico, enfim. Então pode entrar ali também no mérito, não vamos tirá-lo. Tem toda uma questão de ele ter ganho ou não, mas enfim, ganhou, então tá na lista, tá? Mas tá aí essa curiosidade bastante interessante. Vamos então curtir uma fala bastante interessante desse filme, que é o primeiro encontro do Peter Warren com a Ellie dentro de um ônibus, e eles já vão ali mostrar aquela tensão de que eles vão brigar pra caramba, mas ao mesmo tempo tem aquela cena do ônibus partindo e ela cai em cima dele, e ao mesmo tempo já tem algo colorido passando aí no ar. Vamos curtir essa cena bem legal. Excuse me, lady, but that upon which you sit is mine. I beg your pardon? Now listen, I put up a stiff fight for that seat, so if it's just the same to you, scram. Driver, are these seats reserved? No, first come, first served. Thank you. Hey, driver, these seats accommodate 2 people, don't they? Well, maybe they do and maybe they don't. Thank you. Move over. This is a maybe they do. If you'd asked me real nice, I might put that bag up there for you. Next time you drop in, bring your folks. Da década de 1940, não podia ser outro filme senão Casablanca, filme de 1942, do diretor Michael Curtiz, que, né, diretor aí super pouco conhecido, não vou dizer subestimado, mas pouco conhecido do grande público. Ele que dirigiu outros grandes filmes como Os Comancheiros do John Wayne, com John Wayne, e Balada Sangrenta com o Elvis Presley. A Casablanca, né, conta a história do Rick Blaine, vivido pelo único Humphrey Bogart, que tem uma casa noturna em Casablanca, e ele ajuda refugiados, escondendo-os, né, dentro da sua casa noturna para que eles fujam para os Estados Unidos. Nesse entremeio em que ele está sendo investigado pelo capitão Renault, que está perseguido, vivido pelo ator Claude Rains, ele reencontra o amor da sua vida, né? A grande Ilsa,
vivida pela Ingrid Bergman. Gente, Casablanca, né, tá aí na lista dos melhores filmes de todos os tempos, e a grande influência do Casablanca é um dos primeiros filmes que chamam a nossa atenção pela mistura de gêneros. Veja que pela trama você já percebe, a gente tem suspense, né, e tem toda uma inquietude muito bem criada pelo Michael Curtiz e pela equipe artística que eu já vou falar. A gente tem esse romance extremamente marcado para muitos dos grandes filmes românticos também. E a gente tem um drama social que a gente vai ter uma crítica, isso no meio da guerra, né? A gente está falando de um filme de 1942, a guerra está acontecendo naquele momento, tá? Isso tudo numa plasticidade bastante particular de filme noir. Casablanca é um grande filme noir, tem todos os aspectos, todos os elementos do filme noir, tá? Principalmente ali essa parte artística, né? De design de produção e de fotografia, tá? Então, ele tem uma influência demais em todos os filmes que tentaram, de forma ensaística ou de forma muito positiva, misturar gêneros. Eu vou trazer um outro vencedor de melhor filme, o recente Parasita, né, que faz exatamente essa mistura de gêneros, tá? Então, isso é muito interessante e, enfim, todos que tentaram fazer isso têm, sem dúvida, a influência de Casablanca. E vamos, claro, para a gente fechar esse grande filme e escutar uma das maiores cenas, né, de todos os tempos, que é a despedida do Rick Blaine para Ilsa, né, do arrependimento, sim ou não, e sempre teremos Paris. I don't understand. What about you? I'm staying here with him till the plane gets safely away. No, Richard, no. What has happened to you? Last night Last night we said a great many things. You said I was to do the thinking for both of us. Well, I've done a lot of it since then. It all adds up to one thing. You're getting on that plane with Victor where you belong. But, Richard, no, Now, you've got to listen to me. You have any idea what you'd have to look forward to if you stayed here? 9 chances out of 10 we'd both wind up at a concentration camp. Isn't that true, Louis? I'm afraid Major Strasser would insist. You're saying this only to make me go. I'm saying it because it's true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? We'll always have Paris. Da década de 1950, apesar de nessa década a gente ter Ben-Hur, que foi o filme que mais venceu Oscars da história da academia, junto com Titanic e O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei com 11 Oscars, eu tenho que trazer outro porque eu acho que esse tem uma influência maior depois em outros filmes, que é Sindicato de Ladrões, filme de 1954, do diretor Elia Kazan, que tem outros grandes filmes, como Uma Rua Chamada Pecado, de 1951, com a Vivian Leigh e o Marlon Brando, que faz também Sindicato de Ladrões, e O Último Magnata, de 76, já com Robert De Niro, o último filme do Elia Kazan. Elia Kazan, que a gente sabe que foi extremamente perseguido por Hollywood por ter sido evidenciado como uma das pessoas dentro do macartismo que denunciou colegas, né? Isso sempre foi um marco na sua biografia, e muitos cineastas, como Scorsese, que fez um documentário sobre o Elia Kazan, tenta defendê-lo, dizendo que de fato isso não aconteceu. Mas enfim, isso ficou marcado. E muitos dizem que o Sindicato de Ladrões é um pedido de desculpas por tudo isso que aconteceu. Pelo seguinte, é a história do Terry Malloy, um ex-boxeador vivido pelo Marlon Brando, tá? Que ele, na verdade, sofre uma emboscada, né? Pessoas o influenciam para atrair um jovem, né? Que, assim, ficar contando aqui a história tem muitos pormenores, não vou ficar aqui contando especificamente, mas enfim, ele atrai um jovem, o Joey Doyle, e só que é para uma emboscada para matar esse Joe Doyle. Só que o Terry Malloy, o personagem do Brando, ele não sabia disso. E daí vem a grande questão do filme, que é o sentimento de culpa que ele tem depois da morte desse rapaz e o que ele está fazendo da vida dele, né? O pensamento do que ele pode fazer da vida dele, tá? A grande influência de Sindicato de Ladrões é que a gente vai ter essa quebra, essa ruptura do grande homem, do homem forte, da visão não só machista, mas masculinizada da indústria. A gente vai ter essa quebra
esse grande homem, esse ex-boxeador todo forte, todo masculino do Terry Malloy e do Brando, vai ser um homem frágil, um homem psicologicamente destruído, quebrado por um sentimento de culpa e por um sentimento do que ele está fazendo com a vida dele, dos rumos que a vida está levando. Então essa grande virtude do grande homem vai se quebrando num ser humano como qualquer outro. Então assim, nesse aspecto, o filme é sensacional e sem dúvida influencia muitos outros filmes que têm o drama psicológico, né, a análise psicológica dos personagens como um sentimento de desenvolvimento do filme. A gente pode trazer dois, eu vou pegar A Escolha de Sofia, por exemplo, de 1982, aquele filme, né, com a melhor atuação feminina aí, talvez de todos os tempos, da Meryl Streep, em que ela vai carregar, o filme é toda uma análise psicológica dessa personagem, e dessa influência da quebra do homem, do grande homem, do homem forte, eu vou pegar O Segredo de Brokeback Mountain, de 2006, que a gente tem, né, essa ruptura do grande cowboy, né, se quebrando num homem fragilizado, num homem psicologicamente abatido por ser homoafetivo e não poder ter uma realidade que ele tanto desejava. Tá? Então, enfim, filmes que beberam da fonte dessa influência maravilhosa de Sindicato de Ladrões. Vamos escutar um trecho do filme Sindicato de Ladrões, que é um dos mais conhecidos, em que o personagem do Marlon Brando fala do que ele poderia ter sido, né? I could have been a contender, I could have been somebody, né? Eu poderia ter sido alguém, né? Que é um dos grandes marcos aí, uma das grandes falas do cinema. You was my brother, Charlie. You should have looked out for me a little bit. You should have taken care of me just a little bit so I wouldn't have to take them dives for the short end money. Well, I had some bets down for you. You saw some money. You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. Da década de 1960, eu estou trazendo Lawrence da Arábia, filme de 1962, do diretor David Lean, que também dirigiu outros inúmeros clássicos como A Ponte do Rio Kwai, que também é vencedor do Oscar de 1957, Dr. Zhivago, né, de 1965, e A Maior História de Todos os Tempos, também de 65, que é um dos grandes filmes sobre Jesus já feitos, tá? O Lawrence da Arábia conta a história real do T.E. Lawrence, vivido pelo também grande ator Peter O'Toole, que está servindo o exército inglês na Primeira Guerra no norte da África, e ele se vê numa missão conturbada ali, em que ele vai acabar juntando as tribos árabes contra os turcos. A grande questão do Lawrence da Arábia é que um dos grandes filmes épicos, longos, né, mais de 3 horas de filme, e que influenciou também essa duração de filmes de tantos outros, mas principalmente é um grande épico de guerra em que a gente vai ter essa decupagem muito aberta das grandes batalhas épicas de 2 grandes exércitos, né? Muito fortes, e tantos filmes que beberam, sem dúvida, dessa influência do Lawrence da Arábia. Eu vou trazer um outro vencedor de melhor filme, Coração Valente, de 1995, e o próprio Senhor dos Anéis, que a gente tem aquelas batalhas entre 2 forças de maneira muito bem filmada. E o Lawrence da Arábia, do David Lean, e aí é a mão do David Lean, grande diretor, que consegue pela primeira vez, talvez no cinema, abrir tão bem a câmera para que a gente possa ver de forma bastante linear, de forma bem plástica, essas disputas, tá? É um filmaço imperdível, clássico. Vamos escutar um pedacinho do filme Lawrence da Arábia, um dos momentos cruciais do filme em que não haverá prisioneiros. Vamos lá. Lawrence. This was Talal's village.
Da década de 1970 não podia ser outro, mas sim O Poderoso Chefão, filme de 1972 do grande Francis Ford Coppola, que talvez tenha como melhor referência O Chefão Parte 2, que também venceu o Oscar de melhor filme em 1974. Bom, Poderoso Chefão, história da mafiosa família Corleone, com o seu líder Vito Corleone, vivido pelo Marlon Brando, de novo aparecendo aqui, já no fim da sua vida, e a gente vê esse recorte narrativo do final da sua existência, e a gente vê a passagem dele para da liderança da família para o filho Michael Corleone, vivido também pelo grande Al Pacino. Gente, O Chefão, talvez, de todos esses filmes de hoje, seja o filme mais influente. Porque todos os filmes que a gente tem o vilão, o sempre considerado vilão no cinema, e até na literatura, talvez eu diria, o grande vilão, né, o mafioso, o bandido, a gente vai ter no Chefão uma reviravolta na caracterização dos personagens, né? Esses sempre considerados vilões vão ter uma associação com o público. O espectador vai se identificar com esses homens, porque a família é o ponto mais alto, e família todo mundo tem, todo mundo se desenvolve, né? Tem alguma ligação familiar, e isso faz com que o espectador se ligue a essa mesma família, tá? Então a gente vai ter, e principalmente a gente vai ter a humanização desses vilões. Gente, a gente tem uma empatia tanto pelo Vito Corleone como pelo Michael Corleone de uma maneira singular, é uma coisa impressionante. E isso é caracterização de personagem, claro. Todas as escolhas do filme feitos pelo Coppola é daqueles filmes que você vai pegar todos os elementos do cinema e todos eles estão absolutamente bem feitos. Assim como o roteiro, que é parte dessa caracterização, e também da criação narrativa dos mesmos, tá? E a gente pode até dizer que todos os filmes que quebraram esse estereótipo, até mesmo com anti-heróis, por exemplo, também tiveram essa influência do Poderoso Chefão. Também, gente, são tantos que eu vou ficar aqui até amanhã. Eu vou citar não um filme, mas uma série bem objetiva que tem essa influência, que é a Família Soprano, aí, série dos anos 2000, que é quase que uma adaptação, né, moderna do Poderoso Chefão. Enfim, todos os filmes que levantaram esses sempre considerados vilões, quebraram esse estereótipo e os humanizaram, sem dúvida, tem ali no Poderoso Chefão uma grande influência. Vamos terminar o Chefão com a cena inicial do filme, em que Vito Corleone ensina como ter o seu respeito e como fazer isso de forma amigável, de forma essencialmente humana? Ponto de interrogação. Vamos lá, gente. I have done to make you treat me so disrespectfully. If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would be suffering this very day. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they would fear you. Be my friend? Godfather? Good. Someday, and that day may never come, I'll call upon you to do a service for me. But until that day, accept this justice as a gift on my daughter's wedding day. Da década de 1980, o vencedor do Oscar de melhor filme que eu escolhi foi o filme Amadeus, de 1984, filme do diretor Milos Forman, que também dirigiu outro vencedor de melhor filme, Um Estranho no Ninho, de 1975, maravilhoso, e o musical Hair, de 1979. O Amadeus, que conta a história da disputa, né, entre os musicistas Antônio Salieri contra
né, o seu arquirrival, Wolfgang Amadeus Mozart. E o que é muito legal, a grande influência de Amadeus, né, se você está pensando que eu vou falar da parte artística, que é absolutamente perfeita nesse filme, o design de produção e o figurino estão sem dúvida dos melhores da história, mas não é disso que eu vou falar não. É de uma das coisas que pouca gente percebe a influência de Amadeus. O filme não é uma biografia do Mozart em si, mas sim um recorte cronológico do biografado. E aqui, numa perspectiva narrativa do seu arquirrival. Quem conta a história pra gente é o Antonio Salieri, né, que foi um musicista que viveu, que foi realmente o arquirrival do Mozart. Tanto que o ator que o interpreta, que é o F. Murray Abraham, venceu o Oscar de melhor ator, por exemplo. E não é só essa quebra narrativa, mas sim um marco de histórias reais, não contadas de uma maneira inteira, mas sim apenas com um recorte episódico. Esse recorte dessa grande disputa é que é o foco narrativo de Amadeus. E muitos filmes tiveram essa influência. Eu vou pegar três aqui, bem recentes. O filme A Rainha, de 2006, que vai pegar o episódio da morte da princesa Diana para mostrar a reflexão da Rainha Elizabeth sobre isso. A Rede Social, que não vai contar a história da vida do Zuckerberg, mas como ele criou o Facebook e como ele tem uma consequência direta em cima disso. E o filme Steve Jobs, de 2015, do Danny Boyle, que também conta episódios da vida do Steve Jobs, mas não uma biografia inteira, para mostrar como esse homem teve um intelecto aí diferenciado no mundo da tecnologia. Enfim, é bem interessante esse recorte que o Amadeus influencia tantos filmes até hoje. Vamos então terminar Amadeus com a cena em que o Salieri consegue ter em mãos as partituras originais do Mozart, que ele fica absolutamente louco. Vamos lá. Wolfgang would be frantic if he found those were missing. You see, they're all originals. Originals? Yes, sir. He doesn't make copies. These are originals? Mm-hmm. Da década de 1990, vocês vão me permitir a repetição, mas eu escolhi o vencedor do Oscar dessa década, o filme A Lista de Schindler, de 1993, do diretor Steven Spielberg, que eu não vou apresentar porque não é necessário, né? Eu tô sendo repetitivo porque eu acabei de tratar da Lista de Schindler no episódio passado das grandes trilhas sonoras, escutem que tá muito legal. Filme que conta a história de Oskar Schindler, que blinda nazistas, registrando judeus para trabalharem nas suas fábricas, né, evitando o massacre dos mesmos, né? A Lista de Schindler tem uma influência muito interessante porque há muito tempo a gente não tinha uma preocupação tão forte da estética na humanização, na preocupação humana dos filmes, né? E vejam, o Spielberg faz um grande filme noir aqui também, outro filme noir, né? Só que esse filme noir, que tem todo um pensamento estético para ser levado para o suspense, ele vai trocando o Spielberg, ele vai humanizando essa plástica noir para que evidencie tanto o horror da guerra quanto a humanidade que a gente tem que desenvolver, né? Então eu vejo isso de uma maneira muito visceral nos filmes hoje, assim, essa preocupação de ter os sentimentos expostos através dos elementos do cinema. Quem faz isso, por exemplo, o Tarantino, né? O Tarantino, ele usa os elementos do cinema, todos os aspectos, a sua decupagem, sua denominação de arte, os sons, né? Para que a gente tenha
um determinado sentimento a partir de uma cena. Eu vou pegar aquela cena em que o personagem do Ralph Fiennes, né, está assediando aquela jovem judia, né, dentro daquele espaço claustrofóbico, né, e você fica se perguntando o porquê daquela cena. É para que a gente tenha toda essa impressão, né, dessa inquietude, desse horror que foi esse assédio que inúmeros viveram na guerra. E aqui assédio moral, sexual, enfim, humano, psicológico, tudo, né? E o Tarantino, por exemplo, faz muito isso. E também a Lista de Schindler tem um tom absolutamente documentarista, né? Que também influenciou outros grandes diretores, como por exemplo Spike Lee, né? Que também faz muito isso em seus filmes, como o recente Infiltrado na Clã, né? Ele faz muito isso. E também outro filme que tem um pouco esse tom documentarista é o Spotlight, né, de 2015, que mesmo sendo toda uma ficção, tenta muito seguir assim, passos também episódicos, num tom documentarista bastante interessante. Está aí a influência de A Lista de Schindler. Vamos para uma das cenas mais bonitas do filme, em que Schindler fala que ele poderia ter salvo mais pessoas. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money. I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Kurt would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. You would have given me 2 for it. At least 1. You would have given me 1. 1 more. 1 more person. A person, Stan. For this. I could have got 1 more person. And I didn't. Da década de 2000, adentramos o século XXI. Eu escolhi como vencedor da primeira década O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, filme de 2003 do diretor Peter Jackson, que é recordista, né, como eu já falei aqui, do Ben-Hur, junto com Ben-Hur e Titanic, recordista de número de Oscars, né, são 11 Oscars vencidos pelo Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Essa que faz parte de uma trilogia, né, do Senhor dos Anéis, que é a história do humilde Hobbit Frodo tentando destruir um anel, né, o anel maléfico que pode destruir toda a existência, né? A grande influência do Senhor dos Anéis, acho que ela é bem óbvia, né? A gente tem, a partir daí, uma grande ascensão das produções de fantasias. E quando eu digo fantasias, não só em relação à magia, mas, por exemplo, tudo aquilo que é fantasioso, que é fora da realidade, mas num aspecto realista. Tá? Que o Senhor dos Anéis imprime, até pelas metáforas sociais que ele também apresenta durante as suas 3 produções, né? Mas aqui, o que a grande influência que ele faz na década, com os grandes filmes de heróis, né? Então Marvel e DC devem muito a Peter Jackson e o Senhor dos Anéis, porque olharam para esse momento e falaram assim, é o momento da gente fazer filmes de heróis, porque o público está comprando essa mercadoria, então está na hora de fazer esse tipo de filme e tá aí sucesso absoluto. Eu acho que uma influência direta do Senhor dos Anéis a nível de produção, não é um filme, mas uma série, que é
o Game of Thrones, né? Outro fenômeno mundial, tá? Que tem toda essa questão do elemento fantasioso, do elemento medieval, né? Que também tem influência do Senhor dos Anéis. Então, aí bem clara aí essa influência desse grande filme que é mais subestimado que a gente pensa, e depois eu vou falar dele em outro episódio aí. Vamos então para a gente fechar o Senhor dos Anéis com uma das cenas lindíssimas e já falando também daquela influência do Lawrence da Arábia, das grandes batalhas, né? Quando eles estão na última batalha e que eles estão em menor número e o Aragorn vira para os seus confiados e sabe que é a última grande batalha e vira e fala "For Frodo". Absolutamente todo mundo se imbui de uma força absolutamente mágica. Vamos para a cena. For Frodo. E pra gente terminar da atual década de 2010, sei que a década ainda não terminou, mas acho difícil alguém superar esse que eu escolhi como o grande vencedor do Oscar Melhor Filme dessa década, que é o atual Parasita, de 2019, filme do sul-coreano Bong Joon-ho, único filme não falado em inglês a vencer o Oscar de Melhor Filme. Produção que conta a história da humilde família Kim, que aplica golpes adentrando a rica família Park, até que o filme tem não uma reviravolta, mas 1.500 reviravoltas. E, enfim, é um filme, eu não vou falar mais do que isso, porque senão revelo. Mas se você quiser saber muito mais, eu fiz 2 programas, 2 episódios sobre Parasita, procure aqui no nosso Momento Cinema, que estão muito legais, um que eu falo do filme, outro que eu explico as simbologias do Parasita, e esse é um dos grandes elementos que a gente pode ter de influência do Parasita, que são as simbologias visuais. O Bong Joon-ho, ele cria metáforas através de simbologias que ele cria na tela, principalmente com a decupagem dele, com escolha de câmera e com os elementos bastante particulares ali da filmografia dele, que escutem o programa que eu falo de Parasita, que eu acho que vai entender melhor, senão eu vou me estender muito aqui. E a outra grande influência do Parasita é, de novo, a mistura de gêneros, né? O filme começa uma comédia, ele passa para um thriller, a gente tem um clímax tarantinesco, super de ação, e a gente termina no auge do drama social. Na verdade, a gente ainda não pode afirmar que Parasita é uma influência, porque, né, ainda teremos que ver isso, mas eu já vou apostando que daqui a 50 anos, quando eu estiver fazendo o Momento Cinema 2000, a gente vai estar falando do Parasita e da influência de tantos e inúmeros filmes que vieram dele, porque, sem dúvida, é um filme revolucionário nessa mistura de gêneros. Mas, Fábio, você falou de mistura de gêneros lá em Casablanca, sim, mas ninguém conseguiu trazer isso para a modernidade tão bem quanto Parasita, e por isso que ele está entrando aí no hall dos grandes filmes de todos os tempos, tá? Então, sem dúvida, a gente vai ver Parasita aí brilhando muito mais do que ele já está fazendo, né? Gente, que delícia
esse o nosso Momento Cinema 50. Gente, eu adorei essa viagem no tempo que a gente fez aqui. Foi sensacional. Espero que vocês tenham curtido também, viu? E eu quero lembrar que eu tentei ser extremamente crítico aqui nesse episódio, pegando os filmes vencedores do Oscar de melhor filme que mais influenciaram estilos e o cinema aí nas décadas seguintes a partir dessas produções, e eu acho que os melhores filmes aí de vencedores de melhor filme por cada década, eu acho que são esses aí, mas claro, coloque aí quais são os seus, assim, por exemplo, a década de 1950 e 1960 foram muito difíceis de escolher, realmente foi difícil, e tem grandes filmes, grandes clássicos. Coloquem aí, vocês que estão em alguma plataforma que a gente possa comentar, façam aí os seus comentários para que a gente possa sempre discutir o melhor da sétima arte. E eu queria terminar, antes de agradecer a todo mundo, eu queria terminar fazendo primeiro uma retificação. Eu sempre estou falando aqui que a gente está no Deezer, mas o Momento Cinema não está no Deezer, tá, galera? Mas está em outras tantas plataformas, como Spotify, como iTunes, como Google Podcasts, tá? Então, esses a gente está em outras também plataformas. E muita gente me pergunta, Fábio, como é que você consegue distribuir aí o seu podcast para tantas plataformas? É através de um programa, um site, né? Que tem um programa chamado Anchor.fm. Anchor.fm, quem tiver pelo YouTube, eu vou deixar o link na descrição, que ele tem um programa para gravar o podcast, editar e distribuir esse podcast para várias plataformas. Tudo isso de graça, galera. Então você que tem uma ideia de podcast na cabeça, mais uma vez, não se importe com as vozes que não te escutam. Escute a sua voz interior e comece seu podcast. E a dica que eu dou é o Anchor.fm, que é muito legal, tá? Então é isso, curta, faça um podcast, seja um podcaster assim como eu, que não sei se sou, mas estou aqui tentando fazer o meu melhor pra gente falar muito do cinema que eu amo em demasia, e agradecer o meu nicho Momento Cinema maravilhoso, que sempre acompanha, que sempre comenta, que sempre dá oi. Muito obrigado. Já estou recebendo elogios que os episódios estão um pouco maiores, eu fiquei preocupado, mas tem gente que tem gostado, talvez nem todo mundo, mas enfim, eu estou muito feliz de estar podendo fazer esse programa para vocês, gente. É isso, galera. Momento Cinema 50 se despedindo. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema. Bye.